Pronto, foi. E agora, deixa eu botar para ele ficar transcrito. Aí vai. Pronto, vamos lá. Boa noite, meninas. Como vocês sabem, essa é a nossa última mentoria da jornada Dona de Si com a Fundação Casas Bahia, com essa parceria de 2025. E aí foi um tema que algumas de vocês até falaram sobre isso, mas eu lembro também que a própria Ju trouxe a importância desse tema e seria interessante a gente ter alguém para falar sobre isso. E aí, como a gente trabalha com conexões e com mulheres, a gente faz as nossas conexões. Eu tenho essa amiga, que é a Noemi, que é uma especialista no assunto, é uma pessoa que trabalha muito com esse tema, estuda esse tema. Então, eu já ouvi palestras dela, né? Já vi palestras dela sobre o assunto, e é uma pessoa que, além de ser uma estudiosa no assunto, é uma entusiasta do tema. Então, falei com ela, ela super topou, e eu falei, Ju, aí, ó, a gente trabalha nisso. Você falou, a gente pega ali e traz isso para junto com a gente, porque é um tema que vai nos ajudar muito, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. A comunicação não violenta, ela serve para ambos os campos da nossa vida. E aí eu vou apresentar a Noemi para vocês, e ela vai contar um pouco sobre seu perfil, sua experiência, sua história, e aí abre depois a, a mentoria de hoje para vocês. Eu vou ficar acompanhando aqui no chat. Se tiver uma coisa muito pontual daquilo que ela está falando naquele momento, que eu acho que a gente deve entrar, a gente entra. Se não, as mãozinhas ficam levantadas e no final, quando a Noemi encerrar, a gente vai fazendo as perguntas todas e vocês vão interagindo no modo que a gente já está acostumado a fazer, tá bom? Vamos lá, boa noite, Noemi, se apresente, vamos que vamos, boa noite. Boa noite. Primeiro agradeço a Flavinha e todo mundo do Instituto por ter me chamado. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Me chamo Noemi Batista e assim, eu uso óculos, né? Tem alguém com deficiência aqui visual? Vocês não? Tá, então uso óculos para perto, então vocês vão me ver muito também assim em rede social sem óculos. E a gente já trabalhou, a gente já fez um monte de coisa hoje, né? E a gente está aqui, ó, 19h30, nos capacitando. Então, isso é o poder do feminino, com certeza, Flavinha. Cada vez mais eu vejo que as mulheres, elas estão muito mais engajadas no estudar, no se capacitar. E, cara, os homens estão ficando para trás nesse aspecto. Só que a sociedade ainda não percebeu isso. A sociedade ainda valoriza os homens, apesar da gente ter mais estudo, mais competências, os homens ainda estão na nossa frente. Então, se a gente falar de homens brancos, mais ainda, né? A questão dos marcadores sociais são muito presentes na nossa sociedade. Então, eu aí, como uma mulher branca, fui privilegiada, e então estar ocupando esses espaços para difundir o que eu sei, que eu aprendi, para mim também é muito importante. Então, faço muita palestra, que vocês precisarem também de alguma palestra. Eu sei que minha agenda está corrida, né, Flavinha? Mas precisando de uma palestra para o negócio de vocês, para alguma coisa, falem comigo, tá? Eu sempre vou apoiar vocês, mulheres, que para a gente conseguir chegar nesses espaços e mostrar que a gente tem valor, mostrar que a gente tem potência e a gente pode ocupar assim os espaços que os homens estão. Não é para tirá-los, e sim para a gente competir igualmente, né? A gente ter oportunidade de, estou aqui, né? E então a comunicação não violenta fala sobre isso, e eu me apaixonei completamente por essa, vamos dizer, forma de viver, que eu acho que é mais do que uma
forma de falar, uma linguística, é uma forma de viver, é uma mentalidade diferente. Eu tenho uma amiga que quando eu falei isso para ela, ela falou assim, é tipo vegano, sabe? Vegano, que não come carne, que não usa coisa de carne. Aí eu falo, é tipo vegana. Então é isso, uma mentalidade diferente de viver. Agora, como a Ana Carolina falou, é fácil, difícil, é complexo, porque tem várias variáveis aí que às vezes dificultam a gente de aplicar. Por isso que às vezes, duro a gente ficar ali no nosso propósito. Sou Noemi Batista, voltando aí, né? Me empolgo, eu sou dessas. Sou Noemi Batista, sou psicóloga de formação, atendo como psicóloga clínica, fora do meu horário comercial, porque no meu horário comercial eu trabalho como gerente de captação e avaliação da empresa, da Companhia de Limpeza Urbana Municipal do Rio de Janeiro. Então, a Companhia de Limpeza Urbana aqui da cidade tem em torno de 20 mil empregados, então é muito grande. Eu faço a parte toda de avaliação de desempenho dos funcionários. Todo mundo que entra na empresa passa por mim, então eu tenho 900 jovens aprendizes sobre minha responsabilidade, eu tenho 42 estagiários sobre minha responsabilidade, então todo mundo que entra na empresa, ela passa por mim, e a gente faz toda a parte de contratação. Tive uma contratação em junho que eu quase enlouqueci, com 400 pessoas de um contrato temporário, então eu conheço muita gente, né? Deu para notar. Muita gente passa aí por mim. E por que é importante eu falar isso, né? Por conta da liderança. A Fabi falou bem isso, né? O quanto que a comunicação não violenta pode ajudar nas lideranças. E cada uma de aqui que está presente é uma liderança. Então, como a gente pode ser uma líder muito mais empática, uma comunicação muito mais empática e humanizada, né? É um desafio. E eu vivo isso todo dia e vocês também. Então, eu vou compartilhar. Posso, Flavinha, compartilhar minha tela? Está aqui. Compartilhar. Eu queria saber se vocês estão vendo. Ai, mudou o Meet, ficou ótimo, que agora eu consigo ver vocês. Antigamente não era assim. Que legal. Já estou feliz com isso. Então, a gente vai falar de comunicação não violenta e eu vou dar ênfase no trabalho, combinado? Por quê? Aqui a gente está falando de empresárias, a gente está falando de empreendedoras, a gente está falando de trabalho. No final das contas, fica muito tempo trabalhando na nossa vida, né? O trabalho sempre é esse lugar que nos desafia, que uma coisa, às vezes, é você estar dentro de casa com pessoas que você gosta, e às vezes você tem uma comunicação não tão precisa e efetiva, mas o outro te entende, porque ele já te conhece, né? A gente muitas vezes fala isso, a pessoa me conhece só de olhar. Então, quem tem mais intimidade, às vezes é mais fácil ali o processo. Às vezes, não. Às vezes, por ter muita intimidade, a gente também negligencia esse lugar, tá? Então, eu botei aqui, vamos falar de comunicação não violenta no trabalho, mas a gente vai usar em outros espaços, com certeza, e a gente vai trazendo aqui exemplos, tanto no trabalho quanto no pessoal, e a gente vai mesclando, combinado? E aí, eu já falei aqui um pouco de mim, tenho mais de 15 anos na experiência de gestão de pessoas, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, fiz pós-graduação, depois uma MBA em gestão de negócio, com ênfase em comportamento. Eu amo comunicação não violenta e a gente vai abreviar já, tá? Comunicação não violenta, CNV. Então, se vocês me ouvirem falar CNV, comunicação não violenta, tá? E psicologia positiva. Adoro também, não aprendi no trabalho, na faculdade, aprendi depois.
E o Marshall Rosenberg, que é esse camarada que vocês começaram a falar, desse carinha aí, né, do tal do psicólogo, que a Ana Carolina falou, do livro dele. Então, esse cara aí, ele que começou a sistematizar a comunicação não violenta. O que é sistematizar? Vou pegar alguém que falou isso sobre comunicação não violenta aqui, ali, e vou juntar isso tudo em uma metodologia que seja mais factível e simples de todo mundo entender. Então, esse é o Marshall e ele fez isso, ainda bem, para a gente. E ele diz, então, para a gente não confundir, começar já a entender aqui no tempo. O Marshall diz que comunicação não violenta não é para a gente ser bonzinho, sabe? Não é para a gente ser dócil, domesticado. É muito pelo contrário, é para a gente ser cada vez mais autêntico. Então, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem que compreende, sim, habilidades de linguagem, de comunicação, e, mais ainda, ela fortalece a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo no perrengue. Então, esse é o pulo do gato. Comunicação não violenta não é para eu não ser violento. Claro que é para ser assim, né? Não ser violento. Mas é para a gente voltar à nossa capacidade de humano. É eu conseguir, se eu não gosto da Giovana, eu conseguir conviver com a Giovana porque existe uma humana na minha frente, existe uma pessoa na minha frente. E essa pessoa, como o Fabi disse, precisa de respeito, precisa ser ouvida, precisa ser compreendida, assim como eu. A Giovana também precisa me ver como uma humana, que tem a minha história, que também precisa ser compreendida. Então, a CNV, ela faz com que a gente se encontre nesse lugar que a gente tem de comum, e não nas nossas diferenças. Porque se a gente ficar nas diferenças, a gente não chega a lugar nenhum. Então, o Márcio começou a perceber, assim, por que tem gente, e vocês vão pensar em algumas dessas pessoas, que no meio de uma confusão, de um ato de violência mesmo, assim, de gritos, de opressão, por exemplo, até de polícia na rua, como é que tem pessoas que conseguem conviver com compaixão ao invés de violência, que conseguem ter uma linguagem de ouvir o outro ali, de não se exaltar, não gritar, não ir para embate, e outras pessoas que não fazem isso. Então, assim, muito ele percebeu que a primeira coisa é como a gente foi ensinado. A nossa cultura, primeiro escândalo da Noemi trazendo hoje, a nossa cultura é a cultura da violência. Então, se a gente está na cultura da violência, logo somos aqui todo mundo violento. Não temos hoje, a gente quer, a CNV fala dessa cultura da paz, onde é isso, onde eu vejo o humano ali. Então, a gente aprende desde criança que quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que mais que a gente aprende? Você não pode levar desaforo para casa. Né? Então, a gente aprendeu, desde antes da gente existir na barriga da nossa mãe, que a gente precisa estar nesse mundo. E estar nesse mundo é selva. E a gente precisa sobreviver. Então, a gente acaba ficando com carapaças. E aí, mais uma vez, eu trago um marcador social aqui eu sou uma mulher branca, tem mulheres negras aqui que sofreram muito mais ainda essas questões da violência do que eu. Né? Eu sou casada com um homem negro, e aí eu falei hoje, acabei de chegar em casa, eu falei para ele assim, nossa, todo mundo falou que estava bonita hoje, eu só botei um lenço no pescoço. Aí ele falou assim, mas a skin, né, de pele ajuda.
ele falou assim, para me dar um... É meu marido, né, gente? Para agradar, né? Ah, coisa fofa. Mas depois eu comecei a pensar, olha o que a gente fala também, né? Skin é pele. Ele não está falando da minha... A minha pele é branca, e isso realmente faz diferença. Vocês não acham que faz diferença? E é uma bosta, isso. Mas é uma verdade. Então, a CNV, ela traz a gente a olhar para isso também. Eu não posso ignorar isso. Entende? E a gente aprende, mais uma vez, até os preconceitos, até que a violência mora aí também. Então, a gente aprende não só a linguagem, a gente aprende as estratégias para a gente influenciar os outros e as nós mesmos de que aquilo é verdade. Então, a violência, ela é positiva porque ela faz a gente sobreviver. Mas isso é mentira. Eu posso sobreviver sem ser violenta ou alguém ser violento comigo. Mas essa não é nossa realidade cultural, social do mundo, tá? Do mundo. Até aqui tudo bem? Então, vou passar. Ótimo. Gosto de vocês fazerem assim, que aí eu sei que tá indo tudo ok. E aí não importa, né, onde a gente esteja, se eu estou no Rio de Janeiro, se está em São Paulo, se está em Brasília, se está em Porto Alegre, é a mesma coisa. A gente passa por essas questões de violência o tempo inteiro. Vou dar um outro exemplo da cultura da violência, que eu já estou adiantando lá. Eu estou adiantando aqui, volta. Adiantando um pouco. Vocês olham na rua e veem alguns bustos, algumas estátuas, não é, de pessoas em parques, né, aquelas estátuas de bronze, de metal, geralmente é de homem, certo? Sim. E geralmente são pessoas que foram para a guerra, né? É o marechal tal, é sempre alguém que foi para a guerra e voltou. Aí ele tem o quê? Ele tem ali um busto, a estátua dele ali. Isso é perpetuação de uma cultura da violência, sem a gente perceber. Porque, primeiro, pensa na guerra. Geralmente, os mais... Posso usar? Ah, não, está sendo gravado, não vou falar palavrão, não. Que carioca fala palavrão, gente. Quando sair alguma coisa, me desculpa. Porque é isso, carioca é assim. Mas quem foi para a guerra e lutou na guerra é o mais da linha, o soldado, é a linha base, lá de baixo. Ele que pegou na arma e ele que foi para cima. O general, o marechal, ele não foi. Então, quem vai voltar e contar a história? Geralmente, um homem branco, um homem que tem condições, que não foi lá na frente. E é ele que está sendo vacionado nas nossas cidades. Isso é cultura da violência. Não tem uma mulher com busto de nada. Né? Então, isso a gente tem que ter consciência. Então, a comunicação não violenta é... Fale, Ana. Posso fazer um adendo? Eu vou ligar a câmera. Uma coisa, desculpa, eu precisava muito jantar, eu estou comendo aqui. Sem problema. Uma coisa que aconteceu aqui na minha cidade, atualmente, que é mais uma dessas exemplos como que você estava citando. O teatro aqui de uma escola, que é de uma fundação, praticamente do dono, família dona da cidade das terras, que roubou, né, as terras, tal, enfim. E planta cana sem fim. E aí ele fez um teatro na escola da fundação dele, que tem já muitas décadas. Ele colocou o nome dele no teatro. Por que não homenagear uma mulher, uma artista mulher? A Vânia Bastos é uma cantora daqui da cidade. Não, ele pôs o nome dele.
Quer dizer, é isso. É isso, eu sou o dono, né? Eu tenho direito, porque eu tinha o dinheiro, né? O dinheiro fala muito na nossa sociedade. A gente e aí eu sou ativista dessas causas também, já. A gente é mercadoria hoje, tudo é mercadoria. Então, a CNV nos provoca a gente voltar a ser humano, a ser eu, a ser autêntico, a ser a Noemi. E não ter também mercadorias para falar que eu sou algum status, tá? Então, a CNV ela é a consciência, uma forma de ser, de se autoconhecer, da gente se relacionar, de trazer a mudança que a gente quer verdadeiramente nesse mundo. E isso começa com a gente se transformando, tá? E ela fala, a CNV fala que ela sim, ela tem um processo que se a gente seguir dá certo, mas não tem uma fórmula. A fórmula é eu me conectar com outras pessoas, eu ser e eu deixar o outro ser. Então, à medida que e ele fala que existem maneiras da gente formular, né, e expressar o nosso ser e escutar os outros. E aí ele fala que isso é mediante há 4 áreas. O que a gente observa, o que a gente sente, o que a gente precisa para a nossa vida e o que a gente pode pedir para realçar a nossa vida. Sempre é nossa, minha e do outro. Eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas distinções chaves da CNV, tá? Não tenho a pretensão nenhuma de esgotar aí a CNV com vocês em pouco tempo que a gente tem. E aí eu aprendi que, na marra, que CNV não é um método, não é etapa, passo a passo, não é passar a mão na cabeça do outro, não é falar bonitinho, não é uma forma de convencer o outro. Porque se for isso, a gente está na opressão, está no lugar de opressor, tá? E não é isso que a gente quer. A cultura da violência fala que tem que ter um eu, detentor de tudo, e você vai me obedecer, né? E aí a cultura da paz da CNV fala que não, vamos juntos, vamos investigar, vamos estar juntos para ver o que tem de potência entre nós dois, né? Então, a CNV não é fórmula, não é um conjunto de técnicas, é uma mentalidade, é uma consciência, é uma forma de existir, de ser. E aí, a primeira coisa que vocês podem falar, assim, que tanta girafa é essa, né? Se eu tenho vocês conhecem bem a Flavinha? Se tem a Flavinha que gosta de um macaco, quem não sabe da Flavinha, por favor, entra na rede social dela, você vai saber. Se a Flavinha gosta de macaco, aqui é girafa. Porque o Marshall Rosenberg já falava, porque ele escolheu a girafa como o símbolo da CNV, porque é o maior animal terrestre com maior coração. Então, existe também o elefante, que é grandão, né, e tudo, mas o maior coração dos mamíferos é a girafa. Então, ele fala que CNV é de coração para coração. É aí que a gente vai se conectar. Então, é bonitinho isso, né? Então, a gente vai fazer esse esforço de olhar primeiro para o nosso coração e olhar esse coração do outro. Ah, obrigado pelos corações, foi lindo. Combinou. E aí eu conheci como é que veio a CNV na minha vida, né? Foi um dos piores perrengues da minha vida profissional. Eu tinha uma chefia muito difícil, uma gestão muito tradicional, uma gestão pública, né? Eu trabalhei já em iniciativa privada, mas a maioria das vezes na iniciativa pública, gosto muito. É isso. Eu gosto de trabalhar foi num órgão federal, então, uma gestão muito tradicional, muito cerceava muito no sentido de olhar para as pessoas e falar vocês estão rindo demais. Na hora do almoço, o diretor encontrava a gente no almoço e falava, vocês estão rindo demais. Gente, estamos no meu almoço, né, com minhas colegas, não pode rir? Então, é uma opressão, né? E
A minha chefia também, direta, uma mulher, isso é muito triste, né, mulheres? Assim, mulheres que detonam outras mulheres. Tem uma ministra nos Estados Unidos, esqueci o nome dela, que ela fala que existe um lugar no inferno especial para mulheres que vou usar o termo, sacaneiam outra mulher. Ela não fala isso aí, ela fala uma coisa mais bonita, tá, gente? Mas é isso, mas eu concordo com ela. Tem um lugar especial de mulheres que fazem a vida da outra mulher no inferno, tá? Então, eu concordo. Então, a gente tem que aqui se dar a mão e fazer o melhor para a outra. E eu estava tão desesperada, e eu conheci a CNV nesse momento, porque eu também acabava desumanizando essa chefia. Falava, ela é muito burra. Ai, burra! Gente, o que é burra? É um animal, não é? Burro e burra. É um animal. A gente chama os outros burro, a gente está desumanizando a pessoa. Está falando que a pessoa é um bicho. Lembra daquela seu ex-marido que casou com aquela mulher que tu não gosta, que tu chama de jararaca, aquela cobra? A gente desumaniza a pessoa. E isso é perigoso, porque a gente fala que ela não é mais humana. Se ela não é mais humana, né? Isso aconteceu muito na época em que a gente foi colonizado. As pessoas, foi definido, instituído que pessoas de pele escura eram bichos, não eram humanas, então podiam ser escravizadas. Em partes também do centro-oeste aí do continente, né, americano ali, no centro ali do continente, foi muito os povos originais também dizimados, né, nosso povo original também, os indígenas também foram dizimados porque não eram humanos. Humano tem um padrão aqui de humano. E, gente, isso foi há tanto tempo atrás, isso perpetua ainda. Quando a gente vê, né, pessoas que chamam de macaco, não é? Não me chama de macaca, só se, né? Chamam quem tem pele escura de macaco. Por quê? Porque perpetua, é a desumanização. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente é esse agente opressor que desumaniza também. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso. A gente chegava a sonhar. Eu tive urticária nervosa, sabe, seu corpo coçar todinho por conta de estresse, era o meu. Tive urticária nervosa, eu tive gastrite nervosa, eu tive... não é mesmo ser psicóloga, e daí? Psicólogo sofre isso também, não é alienígena, não. Estou aí no rolê junto com vocês. Assim, de sonhar que eu estava em campo de concentração nazista, chorar para ir para o trabalho. Eu estava num estado muito terrível, né, de sofrimento no meu trabalho. E aí eu falei, não, chegou um livro, assim, de uma amiga, colega de trabalho, olha, leia esse livro. Eu falei, ela me salvou. Chegou o Marshall na minha vida. Porque eu primeiro precisava me entender dentro disso e depois entender a minha chefia também. Então, primeiro, desumanização, como a Simone fala, é a gente tornar o que é submisso, e quando a gente desumaniza no seu pior lugar, até o fim, a gente transforma o homem em coisa, homem, ser humano, em coisa, e transforma depois ele em cadáver. Por quê? É o que eu falei. Se eu desumanizo o outro, a ponto dele não ser mais humano, ele pode ser descartado. E isso a gente sai até a culpa, porque ele não era humano, era uma coisa. Então, a gente precisa observar também a gente mesmo como está nesse processo. Será que a gente está desumanizando alguém? A violência pode ser tamanha que a gente acaba num sofrimento e até às vezes numa morte. Tá? E aí, deixa eu passar. Tá pesado? Vai melhorar. Calma. Isso é pesado mesmo. E aí eu queria que vocês escrevessem aí, aproveita o chat, e falem comigo
que é? A gente está falando aqui de desumanização, a gente está falando que é respeito pelo outro. Eu quero saber o que é importante na vida, de modo geral. Eu vou falar respeito. Falem aí. Uma palavra mesmo. Ter paz, ótimo. Saúde. Enquanto elas estão falando, Noemi, vou só ler aqui o comentário da Giovana, porque acompanha bem aí o teu pensamento. Ela conta que teve uma chefe super tóxica, que tinha uma equipe de 90% de homens, maltratava as mulheres e era parça dos homens. Parece que, para se promover e se validar na liderança com os homens, ela tinha que humilhar as mulheres e passar pano para os homens. Então, isso acaba acontecendo em muitos lugares, né? Às vezes, nem só no ambiente de trabalho, mas até num ambiente, né, onde o número de homens é maior e aí a mulher, para tentar ser aceita, acaba se submetendo a esse comportamento, né? Perfeito, perfeito. É esse o cuidado que a gente tem que ter para não entrar nisso, né? Nessas questões sociais, né? Culturais. Ótimo. Então, o que é importante na vida? Sabedoria, humanização, saúde, paz, amor, união, trabalho. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver. Ai, não consigo subir isso. Ah, solidariedade, amizade, legal. Então, eu vou começar a falar para vocês. É isso, guardem essas palavras aí, hein, que eu vou usar depois. E eu acho que foi para o final, gente. Que isso? Caramba. Vocês viram isso? Então, quando a gente fala de uma cultura da violência, é combater isso do outro. Então, eu só quero amizade para mim, a resiliência é para mim, para mim. Eu desconsidero isso no outro. Então, existe uma assimetria de posição. A assimetria é, eu estou nesse patamar, você está no outro. Você está abaixo. Existe uma relação de dominação. Então, quando a gente fala de mundo do trabalho, isso é também muito marcado. Quando a gente fala de família, isso é muito marcado, porque tem o pai, tem a mãe, tem a avó, eles são uma posição acima, você está abaixo. Quando a gente fala de trabalho, eu sou a gerente, gente, eu tento muito, tá? Não ser babaca. Quando eu virei gerente, virei líder, a Flavinha estava na minha primeira experiência como liderança, e agora tem uma equipe maior, na minha cabeça ficava, eu não quero ser babaca. É minha condição número 1. E eu me esforço todo dia, tá, gente? Porque às vezes você entra num rolê de não olhar para o outro, você quer o resultado. Então, eu falo, Noemi, não seja babaca, só isso. Então, existe uma assimetria de posição natural. Tipo, eu sou gerente, você é analista, você é assistente, você é estagiário, você é jovem, entendeu? Então, já existe. O que a gente tem que fazer é o esforço de vamos voltar a equilibrar, vamos sentar juntos, e aí a posição se mantém na mesma. Para a gente poder ter um diálogo, senão não tem. É só eu mando, você obedece. Tá? E aí eu queria saber para vocês, a CNV pode ser aplicada em quaisquer ambiente? Sim ou não? Eu já falei, né? Ah, que bom. Bom, vocês concordam aí comigo que dá para ser aplicada em qualquer ambiente. Na escola, no trabalho, nos templos religiosos. Esse lugar também é um lugar de desafio, tá? Templos religiosos. Qualquer um. Então, pode ser na igreja, pode ser no terreiro. Tem desafios aí. Tem posições de assimetria, de poder, e por aí vai, tá? Então, pode sim ser aplicado em qualquer ambiente que você estiver. E importante também, quando a gente fala... Eu não tô pulando, não, né? Tô com medo agora de ficar pulando.
quando a gente fala de trabalho ou de qualquer relação que a gente tenha, principalmente de autoridade, a gente tem que criar um ambiente de segurança psicológica para que a confiança e as relações e as conexões aconteçam. Então, o que é criar um ambiente de segurança psicológica? O Stephen Robbins fala, ele é um psicólogo, ele tem um livro chamado Comportamento Organizacional. Eu fiquei chocada que outro dia eu fui dar um treinamento para Procuradoria Geral aqui do município, para os procuradores, e eu fiquei chocada que eu fui falar de referência desse livro e falei, gente, não compra não, porque eu fui ver o valor, tá quase R$200 um livro, fiquei apavorada. Então, não compra não, tá? Ainda bem que eu tenho o meu, que eu comprei no sebo, cara, anos, e assim, agora eu gosto mais ainda dele. O Stephen fala o seguinte, o Robbins, que a confiança, ela é uma expectativa positiva de que uma outra pessoa não irá agir de maneira oportunista, seja por palavras, ações ou decisões. Isso é confiança. Para mim, isso é muito segurança psicológica. É quando eu deixo o outro ser o outro e eu acredito que esse outro não vai me sacanear. Isso é facinho, né, gente? Só que não. A gente está o tempo inteiro, e aí o que isso tem a ver com o CNV? Porque a gente está o tempo inteiro com um passo atrás no outro. De não confiar. Confia não confiando. Né? A gente tem medo de confiar, de se entregar. Às vezes até para os relacionamentos, né? Alguém já sacaneou a gente fica com aquele pé atrás. Mas isso dificulta as relações sociais, isso dificulta uma relação de confiança. Deixa eu ver, Giovana. Em caso eu adotei CLV após minha separação, aprendi muito com terapia, que não precisava da comunicação violenta para dentro da minha casa, educar meus filhos. Nossa, como a educação de filho passa por esse lugar de violência, né? Pois foi apresentada outro modelo de educação na minha infância, mas hoje vejo o quanto a CNV é 1000 vezes mais saudável e efetiva. Ai, que bom. Era CNV, né? Que bom. E é sempre desafiadora também para a gente. Obrigada, Gi. Sou íntima, já virou Gi para mim. E aí a confiança, o Robbins fala cientificamente que ela precisa ser construída, acumulada. Então, não é de cara. A gente não confia nas pessoas de cara, tá? Seres humanos. Então, eu preciso sempre ter um ambiente seguro para essa confiança se estruturar e se consolidar. Então, ela é construída. Então, eu vou trabalhar com a Gia vai ser minha sócia no meu negócio. Então, eu preciso construir essa relação com ela, né? Com conversa, ela me mostrando o que ela tem, eu mostrando, ou seja, abertura, isso envolve a vulnerabilidade, mais para frente, que é assim, olha, Gia, às vezes eu também não sei o que vai acontecer, mas eu estou disposta que a gente enfrentar, vamos. Isso é vulnerabilidade. Eu falo também, às vezes, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos juntos, né? E envolve a gente ser íntegro, honesto, né? A integridade está aí, assim, de, olha, eu estou aqui, eu sou isso aqui, você não vai ver. E aí vem o segundo, a questão da congruência, da consistência, é o falar e o fazer. Se já tiveram pessoas que você confiava e depois a pessoa começou a falar uma coisa e fazer outra, isso desmorona o castelo da confiança. Então, a pessoa também ser competente no que ela está fazendo também amplia a nossa confiança. Não, a Gi sabe fazer aquilo bem. Então, isso aumenta a nossa confiança. Então, a pessoa saber, a pessoa ser honesta no que está acontecendo, falar e fazer. Não adianta falar, eu não gosto de... Aqui a gente está falando, CNV, eu estou falando aqui, aí eu saio daqui e falo, nem dou bom dia pro meu porteiro. Entendeu? Acaba. Se vocês me verem falando assim, que é isso? Nada a ver. Acabou a confiança ali.
E a gente fala também de lealdade, de abertura, né? Eu tenho que estar aberta para estar com o outro. Quando eu confio no outro, eu estou mais aberta, eu me arrisco mais. Então, o Robbins fala disso também. A gente está vulnerável, confiança é vulnerabilidade e disposição para assumir risco. E aí, quando eu trago essa palavra vulnerabilidade, eu trago muito Brené Brown. Eu vou deixar isso para vocês, vai estar aqui gravado, no final tem referências. A Brené é maravilhosa, eu amo essa mulher de paixão. E tem muito vídeo dela também no YouTube, não só os livros, então recomendo demais. Tem um livro que ela, poxa, eu acho que encaixa em qualquer mulher que é o nome do livro. Eu achava que isso só acontecia comigo, é maravilhoso. Eu uso todos os outros também. Eu já li todos, eu amo. E ela fala que vulnerabilidade é a gente se entregar por inteiro, é se envolver, é estar ali, presença. Então, não é diferente do que falam de vulnerabilidade ser frágil. Vulnerabilidade é ter um compromisso com os nossos valores. A Fabi, a Coragem de Ser Perfeita, está no meu top aí de livros dela também. Então, a gente tem um compromisso dos nossos valores, de quem eu sou, o meu propósito. Então, isso é a gente ser vulnerável, não é ser fraco. E o que a nossa sociedade violenta fala? Não pode chorar, não pode demonstrar seus valores, você não pode, né? Tudo isso que a gente não quer. E a vulnerabilidade, ela está no centro de relações mais profundas. A Flavinha tem até que horas aqui? Que eu vou ficar até a Páscoa do ano que vem. Calma, amiga. Você tem mais 30 minutos. Então tá, vou correr. Então, a vulnerabilidade é sair desse lugar de ganhar e perder. É assim, estamos juntos, é a coragem de estar assim, estou junto com você. E também não sei muita coisa quando vem o perrengue, tá? Mas estamos juntos, isso é ser vulnerável. Ai, gente, deixa eu voltar outro dia. Então, CNV é conexão. Se vocês saírem com isso, para mim está perfeito. Conexão. Então, lideranças mais empáticas, geralmente, elas promovem um bem-estar no trabalho e soluções muito mais efetivas. Tá? Mas deixa eu voltar aqui. E aí, a primeira distinção básica da CNV que eu vou trazer para vocês, eu quero um exercício, tá? O que vocês veem nessa foto? Essa imagem é o que é para vocês? Vou começar a falar aqui de distinção da CNV. Tem mais chaves da CNV. Fala aí. Ou escreve. É um homem? Não. Ali, a Ana Carolina botou uma mulher forte. Uma mulher forte de personalidade firme. Mulher posicionada. Mulher bonita. Força. Posicionamento. Mulher confiante. Uma mulher bonita. Ótimo. Pode abrir também, Lu, se você quiser falar. Eu ia falar o que as meninas já escreveram. Tá. Uma mulher negra, uma bela mulher negra, uma mulher linda, uma mulher confiante, ótimo. Então, vou passar, porque eu tenho aqui tempo, né? Deixa eu reduzir. Tô toda enrolando com esse Google. Falei que tinha melhorado, mas eu tô enrolando aí. Eu vou passar, não vou falar do senhorzinho, nem dela, porque eu tenho pouco tempo. A primeira distinção-chave da CNV, da comunicação não violenta, é a seguinte: observação é diferente de interpretação. Observação é o fato, é o que está na nossa frente, é o que está acontecendo no momento da nossa experiência. Então, quando eu falo, o que vocês veem ali, quando vocês começam a falar, uma mulher linda, empoderada, bem posicionada, uma mulher maravilhosa, isso é uma observação ou uma interpretação?
Interpretação. É isso. A CNV nos convida, primeiro, só a observar, porque a interpretação me leva também ao julgamento. E quando leva ao julgamento, a interpretações diferentes, aí que mora o perigo. Aí que moram os desentendimentos, aí que moram os conflitos, né? Então, quando eu falo que a CNV olha primeiro, como se fosse uma descrição de cena. Então, ali a gente... Vou voltar. Vou trazer ela de novo. Então, Posso fazer uma pergunta? claro. Com licença. Essa coisa de falar a observação, até onde eu ouvi, entendi, tem uma coisa de falar o que eu estou sentindo de uma situação que foi desconfortável, você vai ter uma conversa com a pessoa, falar o que eu estou observando e sentindo, né? Não falar, você quis me prejudicar, você... Vamos chegar lá. Eu senti que você... Aí, às vezes, no relacionamento, a pessoa quer praticar a CNV e fica presa nisso. É que já aconteceu comigo. Da pessoa falar assim, não, eu só vou falar sobre o que eu não gosto que você fale sobre o que eu sinto, sabe assim? Então, fica uma coisa que a pessoa se esconde atrás, quase. Sim, claro. Mas aqui ainda não estou falando de sentir, aqui eu estou falando só o que eu percebo de estímulos externos. Que pode ser visual, que pode ser escutar, né, auditivo, pode ser... Primeiro, só o que os estímulos externos estão me dizendo. Então, quando eu vejo essa mulher na minha frente, eu estou julgando, estou interpretando que ela é uma mulher empoderada, que ela é uma mulher bonita, que isso vem da nossa história de vida, do que a gente aprendeu, do que a gente se formou como ser humano. Então, o macho, a CNV fala assim, só diga o que você está observando. Então, eu observo que é uma mulher de braços cruzados, uma negra, de cabelo trançado para o lado, ela tem os cílios, né, alongados. Aí sim, eu estou observando. Isso não tem julgamento, ali é só uma observação. Como eu posso usar isso, né? Como é que isso se dá nas relações, né? Principalmente, vou trazer aqui, no trabalho. Então, eu vou falar assim, sabe, o Carlos sempre está de cara feia. Quando eu falo isso é um julgamento. Ah, mãe, mas ele está de cara feia. Não existe cara feia, existe um julgamento nisso. Carlos, vou chegar para o Carlos e falar, Carlos, eu percebi, eu sou líder, né? Carlos, eu percebi que você está vindo com uma feição mais sisuda, você geralmente sorri mais, você não está sorrindo, o que está acontecendo? E aí que está a parte da observação da CNV, compreendeu, Ana? Então, eu estou falando só o fato que eu estou observando. Então, eu cheguei em casa, vi que tá uma bagunça em casa. Tem meia para um lado, tem a mochila da escola para o outro, tem um caderno para o outro lado. Eu falo assim, nossa, a casa tá uma bagunça. Bagunça também, como vocês falaram, também é relativo. Para quem fez a bagunça, não é bagunça. Fez ali a diversão, estava ali no fluxo. Então, eu chegar e falar, nossa, eu cheguei em casa e vi mochila de um lado, caderno do outro. O que está acontecendo? Né? O que aconteceu nessa casa? Então, isso é importante. Olhar, observar, sem fazer julgamento. E aí, eu vou voltar, porque a desconexão, muitas vezes, acontece nesse observar. Tá? E a gente parar aí de usar essas questões ela sempre está assim, a casa sempre está bagunçada, é sempre mesmo. Então, a gente usa muito esse sempre, e não é, muitas das vezes, tá? Então, quando a gente fala com alguém, a gente precisa trazer fatos e questões observáveis. Flávia, percebi que nos últimos 2 relatórios que você fez, ou do livro Caixa, teve um erro.
ali, os 10 centavos, 10 reais, está tendo diferença. Então, isso aconteceu numa caixa dessa semana, na quinta-feira, e eu percebi também na sexta-feira. Isso é dados e fatos, tá bom? Ok, aqui. Tá. E aí, quando eu falo que o que é importante na vida, e vocês falam de saúde, amizade, essa é outra distinção-chave da CNV, que é a necessidade é diferente da estratégia. Por quê? Quando o Marshall, eu não gosto muito dessa palavra necessidade, porque a gente acha que é alguma coisa que a gente quer e falta, né? E necessidade, para a CNV, ele diz que é aquilo que realça a nossa vida. Então, ele é algo super latente dentro de mim, super pulsante, como se fosse uma fonte, sabe, da vida, assim, jorrando, uma coisa maravilhosa. E aí, claro que, às vezes, as minhas necessidades não são atendidas. Então, elas podem ser atendidas ou não atendidas. E como é que eu expresso as minhas necessidades? Através do meu comportamento, das minhas estratégias. Então, necessidade podem ser considerado um recurso exigido pela vida para que essa possa se sustentar. Essa é a frase do Marshall. E por trás de toda ação, todo comportamento, existe uma necessidade para ser atendida. Essa é uma outra frase cérebro do Marshall, tá? Então, por trás de todo comportamento, há uma necessidade. E um ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Quando eu grito com alguém, pelo amor de Deus, você não está vendo isso? Isso é uma expressão trágica do que eu quero de necessidade, que é ser ouvida, né? Ser compreendida. Então, isso tudo é uma necessidade que está dentro de mim. Como é que eu manifesto isso? Às vezes no grito, na violência, tá? Então, a gente ficar atento nisso. A cultura da violência, ela incita a gente a olhar para as estratégias e não para as necessidades. Por isso que eu falei, a gente não se encontra no que a gente há de igual, a gente se encontra no que há de diferente. A gente se encontra na estratégia. Então, como vocês falaram, amizade, saúde. Alguém aqui não quer saúde? Alguém aqui não quer ser amado? Alguém aqui não quer ser compreendido? Então, isso são necessidades humanas básicas, universais. Que a gente satisfaz essas necessidades através de estratégias. Tá? Vou dar mais exemplo para ficar legal. Então, por exemplo, eu tenho necessidade aqui de diversão. Eu, Noemia, ultimamente, me divirto ficando na minha casa, descansando, vendo uma boa sériezinha na TV. Tá? Outra pessoa tem uma grande amiga, ela ama samba. Ela vai, a diversão dela, a necessidade de diversão dela é ir para o samba. Tem outro que a necessidade dele de diversão é atendida com o uso de drogas. Quem está certo e quem está errado? E aí eu falo para vocês, não existe. O que existe é o problema, a estratégia que está sendo usada. Usar drogas não é uma boa estratégia. Você não está, né, atendendo sua necessidade de saúde, por exemplo. Saúde física, saúde financeira. Então, não é uma boa estratégia. Né? Sair com os amigos e se divertir no samba é saudável? Para você pode ser. Para o outro, não. Ah, mas eu saio toda semana, todo dia eu saio para o samba. Está acabando com a minha vida financeira. Então, também não está atendendo sua necessidade. Está atendendo sua necessidade de diversão e não está atendendo, por exemplo, sua necessidade de segurança financeira. Então, também tem algo errado aí. Então, o problema, gente, nunca está mais no campo das necessidades. O problema está no campo das estratégias. Por exemplo, família. Família é uma estratégia, não é uma necessidade humana universal. Tá? Tem muita gente que não tem família e se relaciona muito bem.
com as pessoas. A necessidade de amor, de apoio, de compreensão, tá sendo atendido. Só com as amizades, tá tudo bem. Então, a gente tem que olhar para nossos diálogos, para a necessidade. O que eu estou precisando nesse momento? O que o outro está precisando? Quando a gente fala o que está precisando, a gente está falando de necessidade, para ser atendida. Quando eu grito para o meu filho, eu falo, minha necessidade de apoio, de consideração, de ordem, de organização, não está sendo atendida. E aí eu tenho que expressar isso. Tá? Aqui, foi entendido? Essa, para mim, é a parte mais difícil da CNV. Eu quero saber aí com vocês. Por favor, você poderia só repetir em uma ou duas frases qual você acha a parte mais difícil? Entender o que é necessidade na CNV. Então, qual é a questão? A gente, dentro disso, entender que necessidades humanas, como estão aqui algumas listinhas, né? Eu botei uma listinha bem pequenininha, de quais são essas necessidades que todo mundo tem. Então, quando eu me relaciono comigo mesma e com os outros e com a sociedade, né? CNV é para mim, para o outro e sistêmica, para todo mundo, para a nossa sociedade. Eu tenho que olhar para essas necessidades primeiro. Eu tenho que investigar. A CNV, gente, é sempre um lugar de investigação. Investigar o que está acontecendo. Então, eu observo alguma coisa no meu ambiente e isso traz alguma coisa para dentro de mim. Desconforto, uma alegria, um contentamento, alguma coisa. Né? Os sentimentos estão nesse lugar. Eles mostram a gente, é como se você... Lembra do... Eu tô acelerando aqui, mas lembra do Divertidamente? O filme? O Divertidamente é isso, tem um painel de controle com vários sentimentos, e eles não nos mostram, eles trazem um alerta pra gente, pisca um comando, é isso. O sentimento é esse, só que a gente tem muito mais do que nojo, tristeza, alegria e... qual é o outro? Nojo, tristeza, alegria... Raiva. Raiva, isso mesmo. Só para saber se vocês estão atentos. Claro que eu sabia. Então, é esse lugar, tá? A necessidade é o que está por trás disso tudo. O sentimento só vem assim, isso aqui não está sendo atendido. Quando alguém faz alguma coisa comigo, vem aquele sentimento primeiro. E é porque existe uma necessidade por trás. Então, quando eu estou me divertindo, na necessidade, quando eu estou no meu samba, me divertindo, o meu alerta estou sorrindo, eu estou entusiasmada. Ali, ó, isso tudo são os sentimentos que estão me mostrando no meu painel de controle. Mas por trás existe necessidade atendida, diversão. Tá? E quando, por exemplo, as necessidades não são atendidas, isso também desperta algumas coisas na gente. E a gente tem que investigar onde está essa necessidade. Então, primeiro, gente, antes de vocês olharem e investigarem o outro, investiguem vocês. Então, poxa, aquilo ali aconteceu, alguém pegou a minha toalha e se enxugou com a minha toalha. Fiquei pau da vida. O que é isso? Vamos investigar. Isso eu tô falando uma coisa bem bobinha, né? Mas pode ser coisas bem sérias aí no nosso viver. Tá? Porque eu queria mais consideração, eu queria mais descanso mais merecido, um banho para mim, né? Com a minha toalhinha. É uma sensação de descanso, sensação de, né? É isso, de paz. Então, por aí vai. Olha quanta coisa está por trás. E às vezes, bobagem. E alguém fala assim pra gente, bobagem, é só uma toalha. Então, nem sempre é bobagem para você. O outro, olha quanta coisa ali ele está carregando de uma toalha quentinha que ele podia se enxugar. Tá? Então, isso tudo fala sobre a gente. Aqui foi necessidade, tá beleza?
Então, vou continuar, porque eu tenho pouco tempo. 5 minutos. E eu vou encerrando com a questão da diferença entre sentimento e opinião. Uma coisa, como eu falei, sentimentos são alertas, que realmente a gente precisa, que a gente necessita como ser humano, né, para realçar o que é de melhor na minha vida, no do outro. A necessidade é isso, gente, o que realça na minha vida, realça no do outro. E a gente precisa assumir responsabilidade pelos nossos sentimentos. Quando a gente fala que eu sinto que eu estou chateada, sempre, olha, eu investigo um pouco mais, tá? Começar a frase, eu sinto, geralmente meus clientes são danados para isso. Eu atendo também fora do meu horário comercial, né, na Conlub, como gestora pública, sou psicóloga clínica também. Então, meus clientes me falam assim, como é que você está se sentindo hoje? Eu sinto que eu fui muito produtiva, que eu fiz isso, que aquilo. Ou começa a falar alguma coisa e não é um sentimento. Mas qual é o sentimento que está ali presente? Então, geralmente, a gente não tem vocabulário para falar dos nossos sentimentos. E aqui eu trouxe algumas coisas. Não existe sentimento bom, não existe sentimento ruim. Existem sentimentos na qual estão atrelados as minhas necessidades atendidas ou não atendidas. Então, quando as minhas necessidades, eu estou num lugar, minhas necessidades estão sendo atendidas, né? Estou com fome, eu comi num restaurante legal, tal, ou na casa da minha mãe, que faz uma comida gostosinha, eu fico alegre. Minhas necessidades de fome foi atendida, né? E às vezes, gente, é mais de uma necessidade junta, perceberam, né? Que às vezes tá com a minha mãe, não almoçando com ela, é mais do que uma necessidade de fome, porque eu posso comer uma jaca e tá tudo bem, tá? Então, uma necessidade de afeto, de apoio, de carinho, de amor, por aí vai. Então, geralmente, a gente tem muitas necessidades para uma estratégia. E aí, quando essas estratégias estão sendo atendidas, eu fico alegre, alerta, amorosa, fico otimista, fico orgulhosa, fico motivada. E quando não estão sendo atendidas, eu fico chateada, triste, brava, cansada, irritada, chocada, né, exausta, furiosa, por aí vai. Ok? Então, não existe sentimento ruim, não existe sentimento bom, existe sentimentos que a gente precisa analisar. Tá? Então, aquelas máximas de não fica tristinha, não chora, acabou, tá? Vamos investigar. Você tá triste, o que te levou a ficar triste? O que aconteceu? Qual necessidade sua que não foi atendida? Né? E aí, por exemplo, quando eu falo, eu acho que vocês estão gostando da palestra, isso é um sentimento ou é uma opinião? Diga aí. Eu acho que vocês estão lá embaixo. Flavinho, eu com o Google tô ótimo. Opinião. 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 Perfeito. É isso, é uma opinião. Vocês pegaram? Eu estou um pouco tempo, vocês conseguiram pegar as distinções, estou feliz. Então, é uma opinião. Eu não acho nada, né? Eu sinto realmente o que está ali. Então, eu acho que vocês estão gostando, eu não sei. Então, eu posso até dar como a gente fala, um palpite empático, né? Como a Flávia dos Santos está ali concentrada me olhando, eu acho que ela está gostando. Mas eu só acho, é uma opinião minha. Eu tenho que checar e verificar com a Flávia. E chegar e falar, Flávia, eu observei que você está atenta. Olha a observação aí. Primeiro que a gente falou, eu observei que você está atenta, tá, parece bem compenetrada aqui, olhando a palestra. Você está gostando? Ela vai falar assim, ela falou que sim. Então, olha como isso aproxima. Eu não sei, eu só estou trazendo, expondo a observação, né? Aí tem alguém assim, ó. Aí aquele não está gostando. Aí eu vou chegar e falar assim, eu observo que você está encostada, bocejou algumas vezes.
você está gostando da palestra? Aí a pessoa fala, não, Noemi, é que eu estou cansada mesmo, o dia a dia foi pesado, mas eu estou gostando. Ah, que bom. Tá vendo como às vezes a gente começa a rotular e trazer as nossas opiniões e interpretações? Tá vendo? Necessidade? Porque eu tenho necessidade de que vocês me amem, que vocês adorem a palestra. E aí, quando eu vejo isso, eu interpreto que, lá, ó, cansado, não tá, então lá, não quer nada. Não é assim que a gente faz? A gente já interpreta. Então, a observação está aí nesse momento, para a gente não levar aquilo a ferro e fogo. É sempre uma observação e eu vou verificar com o outro. Vou verificar a partir das minhas necessidades do outro, dos meus sentimentos e do outro. Ana, entendendo aí, você que já sabia um pouco mais CNV. E aí eu não vou falar de pedido, porque senão vou dar um nó para vocês. A gente vai pensando assim nas situações, né? É bem desafiante. Muito. Então, vou juntar aqui um pouquinho da CNV. Então, quando eu falo assim, não aguenta mais os seus atalhos, todo dia você chega depois da hora. Isso é o péssimo, tá? Só saindo aqui, ó, raiva. Só vejo isso. Então, usando a CNV, eu vou falar isso tudo também, mas de uma forma muito mais efetiva e de conectar a outra pessoa. Então, eu vou falar, ó, essa semana você chegou atrasado 2 vezes, por observação. Você não fechou essa loja, você demorou a abrir a loja. Você se atrasou para abrir a loja, para chegar aqui para a gente fazer a nossa produção. Eu fico bem desapontada, incomodada. Aí é um sentir, tá vendo? Eu sei o que eu sinto. Eu me sinto bem incomodada, desapontada, porque eu preciso de mais segurança, apoio, para a gente abrir para o atendimento ao público na hora certa. Aí sim, eu estou falando do meu sentimento, eu estou falando da expressão das minhas necessidades. O que eu preciso para realçar minha vida? Apoio, preciso de segurança, né? Que a pessoa vai abrir ali meu negócio, tá? E aí o pedido que eu falei aqui, eu pulei, a gente pode encerrar com um pedido aí. Teria alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar para que isso não ocorra mais? Eu, como chefe, eu gosto muito de me colocar à disposição para entender o que a gente pode achar, uma estratégia para que isso não aconteça. Mais uma vez, a gente falou de estratégia, tá? O problema não está na necessidade, no sentimento, o problema está na estratégia. Como eu estou fazendo com que isso aconteça. E aí, vou deixar aqui também para vocês a autoempatia, para vocês fazerem as minhas referências bibliográficas. Tem 2 livros aí do Martin Rosenberg, o primeiro e o segundo. Eu sugiro muito que vocês comecem pelo primeiro, se vocês quiserem começar, até porque o primeiro é mais barato, o segundo está ao olho da cara, tá? Então, o primeiro eu acho muito mais fácil de vocês entenderem essas distinções chaves da CNV. E tem uns aí da Brené Brown, esse vermelhinho aí embaixo fala muito da cultura da violência, nesses princípios. E eu vou ouvir a Cláudia. Aqui também tem alguns links de YouTube, de palestra do Marshall Rosenberg em português, da Brené Brown também, em português. Tem pessoas aqui também brasileiras, o Instituto TIA, Psiflow, Sinergia Comunicativa, dá para vocês se divertirem aí, e esse convite para vocês se conectarem comigo através do meu LinkedIn, do meu Instagram, do e-mail, da gente continuar esse papo, tá? Tira a foto aí, e aí eu vou falar com Cláudia. Cláudia, me fala aí, você levantou a mão. Antes, Cláudia, antes de Boa abrir, noite. só para saber. A sua palestra foi maravilhosa, e eu tenho uma dúvida, é o seguinte, aqui na minha casa, por exemplo, são 3 homens e eu, mulher, e o serviço doméstico fica mais por minha conta. Todos sabem fazer de tudo, quando eu estou trabalhando fora, eles fazem. Só que, às vezes, quando acontece algo pontual, assim, e eu reclamo, eu falo porque eu sou muito comunicativa, assim, eu preciso que a pessoa saiba que aconteceu. Aí eu falo, olha, aconteceu tal coisa, isso, isso, isso. Aí as pessoas falam assim, já tá de mimimi, reclamando, só vive reclamando.
a energia da casa fica ruim, porque você reclama. Então, eu fico meio sem. Muitas vezes eu já me catei, e muitas outras vezes eu me fico refém disso, de que eu tô sendo chata e tô sendo reclamona. Só que é uma necessidade minha, não foi apoiada, não foi vista, sabe? E para mim é muito difícil isso. Não ser ouvida, sabe? Muito. Mas antes disso, eu quero. A Flavinha tinha um comunicado e a Ju também. Não, era Ok, justamente para ok. saber da Cláudia se era uma questão pessoal, porque eu ia encerrar a gravação aqui para não ser uma situação de ficar exposta. E aí eu queria saber, Cláudia, se você quer que mantenha ou se a gente corta, porque senão eu eu corto acho ali onde a Noemi encerrou com os contatos dela, a gente encerra lá, ou tudo bem a tudo gente bem, porque eu trazer acho essa que situação. eu, como mulher, né, como dona de casa e como irmã, né, que eu não sou casada, mas eu convivo com 3 irmãos homens, então eu acho que é uma dúvida que pode ter outras pessoas que, né, se identificam, né? Eu achava legal. Tá bom, tá ok. Então, vamos lá, Noemi, eu não vou encerrar, não. Cláudia, isso é sempre muito desafiador, né? Que, mais uma vez, o papel social do cuidar é da mulher, Sim, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar é da mulher. Então, existe um papel social muito presente nisso aí. O que a gente pode fazer nessa situação? Cheguei em casa e o pessoal sabe fazer tudo, não é por falta de saber, né? É por falta de não querer. E aí, o que fazer para você não ser a louca? Porque a gente fica nesse papel, né? Lá vai a louca, histérica e reclamona, me inventa. Ou a frase que eu odeio ultimamente, que estão falando, é emocionada. Nossa, fico com uma raiva desse termo. Ainda bem, né? Eu tenho emoções, me deixa ser emocionada, porque eu tenho emoções. Então, principalmente você usar mais a observação. Então, numa conversa, de falar, a maioria das vezes, quando eu estou fora de casa trabalhando, vocês conseguem cozinhar, lavar louça, e quando eu chego, né? E você pode falar isso, tipo, ontem aconteceu isso, você mais precisa ainda, mais específico ainda. certo. Vocês já deixam louça no prato, o que está acontecendo? Porque eu tenho necessidade de ter mais organização. Preciso muito de descanso, de chegar em casa, fazer o mínimo possível de descansar. E eu fico muito, às vezes eu fico até chateada. Ontem eu fiquei bem chateada quando isso aconteceu. Sim, Não inclusive, te chamar de louca, tá? Mas a gente continua. inclusive, às vezes eu não sou ouvida assim de as pessoas me deixar falando sozinha e pá, sair, me deixar falando, sabe? Poxa, às vezes eu fico dias assim com aquela angústia dentro de mim, porque eu nunca tive voz, eu nunca pude me colocar, sabe? Quando eu vou, às vezes eu me estresso e fico chateada, assim, fico brigando. Por exemplo, eu quero falar e a pessoa não deixa eu falar, eu quero falar mais alto, eu quero ser ouvida, e é uma necessidade muito grande minha. Eu faço terapia e tudo mais, mas mesmo assim eu ainda tenho essa dificuldade, sabe? Mas tá vendo, Cláudia, que é mais do que às vezes fazer as coisas em casa. Você gostaria de ter um protagonismo maior e de uma escuta e uma empatia maior dentro de casa? É, A necessidade maior é essa, não é a organização. é. E às Possível. vezes eu fico Palpite nesse aqui contigo. lugar, sabe, assim, de ficar na minha pra não causar, sabe? Não ser emocionada, né? Então, às vezes, é bom conversar mesmo, pegar outros momentos até de mais tranquilidade entre você e seus irmãos e conversar. Olha só, tem algumas vezes que eu preciso muito que vocês me ouçam, que vocês olhem meu ponto de vista. Gostaria muito desse lugar. Será que vocês conseguem? Hoje é um bom dia? E tem dia que eu também, Cláudia, com sinceridade, eu não estou aberta para ouvir o outro, não. É Sabe que a verdade. gente tem um hábito de falar? Eu encontro a Ana Valéria e falo assim, oi, Ana, tudo bem? A gente faz isso no automático. E a Ana Valéria vai falar, tudo bem. Gente, aonde está tudo bem no teu mundo? É verdade. Não tá.
Então, a Olha, eu gente agradeço de muito, não... você foi esclarecedor mesmo, e eu gosto muito dessa comunicação não violenta, eu preciso me adequar a isso, porque eu acho que é uma linguagem do futuro, sabe? E a gente está com a sociedade muito doente, e a gente tem que parar para observar, sem julgamento, e tentar modificar, né? Tentar não, conseguir modificar o mundo, né? Através das nossas é a nossa consciência, eu penso isso. Exatamente. O quanto... Noemi, eu vou só acrescentar uma parte aqui, porque eu não sei se a Cláudia, em que etapa ela está da jornada online, se ela concretizou, enfim. Mas tem um módulo, não vou lembrar do nome, tá, gente? Mas eu lembro da temática onde a Suzana fala, e está muito associada a isso que a Noemi está trazendo hoje. Então, para a gente ver como é que as coisas se conectam, né, de todas as formas. Verdade. E aí tem um episódio na mentoria que ela traz ali sobre a questão do relacionamento com o chefe. Chega aí um pouco para essa parte de assédio. Eu sei que não é a mesma situação, tá, Cláudia? Mas Sim. que aquele módulo fala muito sobre essa questão da comunicação. Sim. Do não ser ouvida, das vezes você ali está numa situação de trabalho onde o teu conhecimento ele é colocado à prova, onde ele é duvidado, onde ele é questionado, e muitas vezes, normalmente, né? Lógico, isso pode acontecer você tendo ali uma equipe de mulheres, tá? Mas isso normalmente acontece nos homens, onde eles se colocam ali nessa situação de ser superior, de achar que são eles que mandam, enfim, o machismo que a gente já sabe que existe. É verdade. Mas esse módulo ali, ele é bem importante, então, ele fica ali logo bem no início, tá? Não sei exatamente em que etapa, depois eu até posso dar uma olhada, mas fica ali mais para o início, que bota essa parte ali de relação, de relacionamento, e que isso pode te ajudar. Não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, assiste de novo, porque ele ajuda muito nesse processo da gente se ver não só como uma pessoa na carreira, mas isso pode te ajudar muito na vida e nessa relação familiar, nesse contato familiar. E aí... Eu vou revisitar lá o curso e vou dar uma olhada nesse módulo. Isso, olha, porque isso vai muito de encontro a isso que a Noemi trouxe, dessa forma de se comunicar de uma forma não violenta, que é possível fazer isso e a gente saber se colocar diante de situações desafiadoras, principalmente quando está relacionada à comunicação onde a gente não é ouvida. E, Cláudia, lembra, desculpa, Flavinha, mas lembrar que a gente está habituada a viver nessa forma de se comunicar. Eu tenho 42 anos, em 42 anos. Então, eu tenho 54, vou fazer agora em outubro. Modificar isso de um dia para outro não é um processo. É um processo. Tá? Então, não se martiriza também não, senão você não está fazendo CNV para você. E nem se surpreenda quando essa prática começar a ser uma constante na sua vida e as pessoas que moram com você começarem a estranhar o seu jeito de ser. Não é você que está errada, tá, amiga? Sim. As pessoas é que vão ter que começar a se acostumar com esse novo jeito da Cláudia ser. Numa comunicação não violenta, tá? Mas sabendo se posicionar e se colocar na casa onde ela mora. Então, o problema não vai estar contigo. E as pessoas vão dizer que o problema está contigo, mas não vai estar. Então, revisita isso aí, porque vai te ajudar, associado isso ao que a Noemi trouxe, e vai te trazer apoio e suporte na hora que você se encontrar numa situação semelhante a essa de novo, tá? Ok, muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Juliana. Oi, Noemi. Oi, gurias. Tudo bom? Hoje entrei atrasada, porque eu tinha um compromisso de trabalho. Eu pedi para a Flavinha ficar para mim aí na abertura. Mas queria te agradecer muito, Noemi, a tua disponibilidade de tempo e de conhecimento. Muito obrigada. Eu estava louca para assistir, porque eu sou uma grande desbocada. E que eu tenho que aprender muito, assim, a dar uma contida. Sabe quando a palavra sai da tua boca, tu tem que buscar ela de volta? Então, eu tenho que controlar muito isso. Mas antes, eu queria agradecer a Cláudia pela
participação dela, porque a gente foi muitos anos e continua sendo muitos anos ainda, para frente seremos ainda, com a nossa voz como mulher abafada, fomos castradas, desvalidadas, e às vezes a gente parece que tem que gritar para ser ouvida, né? Ainda mais numa casa cheia de homens. É verdade. Então, foi fácil mudar essa postura para não ser taxada de louca, como a Noemi falou. Então, tem que se fortalecendo por dentro também, né, Noemi? Agora, o lado psicólogo de Noemi ativa aqui. Tem que se fortalecendo por dentro para tu ser protagonista da tua história mesmo e dizer assim, olha só, eu não quero mais que isso aconteça. E falar com tranquilidade na voz, né? Diferente do grito que a gente tem vontade de dar às vezes. É verdade, porque eu percebi assim que na educação da minha irmã, como nós somos minoria mesmo, né? Eram nós 3 e a casa cheia de homens, eram 7 homens com meu pai. E o meu pai era muito assim, cala a boca, vai lavar a louça. Era um mundo machista mesmo, né? E eu sentia muito eu sempre bati de frente, eu e meu pai, a gente não tinha muita paz, porque ele queria muito me calar, me sitiar e tudo mais, e eu fui mostrando para ele que não é dessa forma. Até quando eu cresci mais, ele começou a me respeitar de uma forma, que a gente fazia muitas boas parcerias, mas de vez em quando tinha essa resistência, né? De que fala, quem manda aqui sou eu sou o homem da casa, me respeite. Então, consecutivamente, os meus irmãos aprenderam vendo isso e, né, de uma certa forma, eles querem, às vezes, se colocar de uma forma meio que machista mesmo, sabe? Que mulher não tem vez, vai para a cozinha. Então, isso é uma luta constante aqui. A gente tem umas parcerias muito boas, mas mesmo assim, às vezes, rola de ter essa conversa, né? Tipo, falar, você tá doida, eu não quero conversa com você, tchau, bate a porta na minha cara. Então, eu sou adulta, eu tenho 54 anos, quero ser respeitada, né? Respeitada pela mulher que eu sou, pela minha história, e sem desrespeitar eles também, né? Sem agredir, né? E essa comunicação não violenta, eu quero colocar na minha vida, né? Igual eu falei para vocês. E isso também é importante. Quando alguém fala, vai para a cozinha, existe uma necessidade ali dessa pessoa também por trás. É esse o desafio. Eu, dentro da minha raiva, que quando eu escuto isso, eu fico com raiva, eu, dentro da minha raiva, que a minha necessidade de igualdade, de apoio não está sendo, de escuta não está sendo atendida, né? De apoio, e eu humanizar essa outra pessoa. Fala assim, que ele está, qual é a necessidade dele quando ele fala isso sim para mim? Aí que mora a beleza da CMV. Exatamente. E muitas das vezes não é naquele momento que eu vou investigar. Assim, é com calma, né? É você tendo esse espaço. A gente tem a nossa integridade física também, tá? Que a gente tem que botar também em primeiro lugar, nesse sentido. Então, às vezes não vai ser o primeiro momento, eu também irritado, o outro irritado, para ter uma conversa, um diálogo, uma conexão. Então, mas a gente pode fazer isso depois. Mas sempre lembrar que o outro também tem uma necessidade igual a minha. É verdade. A gente tem que... É igual eu tô falando para você, eu como irmã mais velha, dentro de casa, eu entendo as necessidades deles. Eu entendo que tem momentos que eles são cobrados, a sociedade cobra o homem também de uma maneira injusta e às vezes não tá com paciência, né? Para você. Aí eu fico na minha, entendeu? Dou um desconto. A gente não tem sangue de barata, não, é isso. Corre. Noemi, deixa eu te perguntar, falando em sangue de barata, que era a minha pergunta original. Como é que a gente faz? Eu era uma pessoa muito reativa porque vim de uma família muito agressiva, tá? Como é que e muitos anos de terapia e muitos anos de meditação para dar aquela pausa antes de reagir. Como que a gente faz no calor da emoção, independente do sentimento, se é raiva, se é, enfim, para não ter assim uma resposta muito violenta na hora que tu é atacada? Tem alguma? Tu falou muito em estratégia, né? Tem algum respirar, volta para trás, vai dar 3 cambalhotas, volta? Tem alguma estratégia que tu nos indique?
Ótimo, Ju. É um pouco isso. Primeiro a gente vê qual é o nosso limite, tá? Sempre isso. Qual é o meu limite? Se eu estou num ambiente seguro, por aí vai, sempre. Se você não tiver um ambiente seguro, eu vou falar a você, saia. Se você não tem espaço dentro de você, a gente é como se fosse uma fogueira. Para pegar fogo, né? Fogo é a nossa vida, é paixão, afeto, tudo ali. A gente precisa de espaço. Vocês já viram uma fogueira ter fogo, tudo os gravetinhos, tudo juntinho um com o outro? Não pega fogo. Então, tem que dar espaço para aquele ar entrar e o fogo vir. Então, é um pouco isso. Às vezes, a gente vai precisar se ausentar naquele momento para ter espaço para que essa conexão aconteça. Então, não existe uma fórmula. Existe mesmo esse dia a dia. Se eu tô, mesmo no calor dessa emoção, eu sinto que eu tô segura para te dizer alguma coisa e a gente tem um diálogo, ok, permaneça ali e traga essas observações, o que aconteceu. Ó, a estratégia que você está usando comigo, disso, isso me deixa mais irritada. E eu irritado, você fica irritado, já percebe que a gente continua sempre irritado e não funciona. Então, isso é importante, mas só se a gente tiver um espaço suficiente, seguro, para que isso aconteça. Tá? Então, vou dar um exemplo também. Eu estou com meu marido há 22 anos, casada, vai fazer 17. Então, minha mãe, antes, sempre falava, e aí, vai ter filho? E aí, vai ter filho? E quando você vai ter filho? Gente, tinha uma hora que eu já estava de saco cheio. Eu não aguentava mais minha mãe ficar me cobrando uma criança. E aí, eu um dia sentei com ela e falei, você tá vendo que a maioria das vezes, quando a gente se encontra, você fala sobre isso, me parece uma cobrança. E eu fico muito irritada quando eu interpreto dessa forma e eu percebo dessa forma. E eu queria te dizer que a gente merece ter momentos agradáveis juntas. Será que você poderia conversar sobre outras coisas e não disso, porque é uma escolha minha? Mas aí o que vem para mim? Minha mãe tem uma necessidade muito grande de conexão comigo. E eu com ela, ainda bem. Então a gente se encontra aí. Um dia, mãe, que eu quiser ter um filho, você pode ter certeza que você vai ser a primeira a saber. Combinado? Combinado. E ela nunca mais, a partir daí, me perguntou sobre filhos. Então, há espaço, há conexão para a gente conversar mesmo na nossa irritação? Vamos ficar na mesa. Se não, levanta. Tá? Respondi, Ju. A Fabi está com a mão levantada um tempão. Isso, Fabi é a próxima, depois Suzete. Oi, gente. Hoje eu quero deixar mesmo só um relato que aconteceu aqui comigo na segunda-feira, né? Pode deixar gravado, Fabi? Pode, tranquilo. Na segunda-feira, eu tinha uma massagem, né? Eu ia conhecer um estabelecimento onde eu ia fazer uma massagem. E, assim, chegando lá, eu fiz minha anamnese, né? E a moça que veio para me atender, a massoterapeuta, eu não conhecia ela, foi a primeira vez lá para fazer, eu já fazia unha lá. Mas foi a primeira vez para conhecer. Aí eu escrevendo a anamnese, ela nem olhou na minha cara e perguntou para outra menina com a anamnese na mão. Qual é o nome da cliente, assim, tipo, toda indiferente, né? Aí eu fiquei observando aquilo, eu entrei aqui nesse espaço, né, de observar sem julgamento. Porque eu já estava no estabelecimento, uma pessoa que ia tocar em mim, estava me atendendo daquela forma. Eu tinha duas opções, sair, né? Ou ver o que ia dar, já estava ali mesmo. Aí eu falei, não, vou sem julgamento, vou entrar, tudo bem. Aí entramos lá na sala e ela começou assim a conversar e depois ela se apresentou, né? Eu senti que ela estava nervosa. Eu sabia que não era comigo porque ela nem me conhecia. Aí eu comecei, oi, eu sou Fabi Vasconcelos, tudo bem? Eu sempre me apresento assim, Vasconcelos. Já é um hábito. Aí ela, oi, eu sou a Josi. Eu, ai, que legal. Olha, eu sou massoterapeuta, eu também tenho uma especialidade em liberação miofascial. Fui quebrando aquele gelo, né, com ela. E a mulher foi se cedendo para mim, no final de tudo, né? Eu não tive um julgamento sobre o comportamento dela, porque eu entendo que o comportamento
dela com algum motivo, com alguma situação que ela está vivenciando naquele momento. E depois de quebrar o gelo, a gente virou amiga, ela pegou meu contato, já indiquei alguns cursos para ela fazer, para você entender. Que às vezes ela falou assim, aí ela ainda falou assim para mim, nossa, você é uma pessoa tão legal. Aí eu falei assim, não entende que isso é muito autoconhecimento, né? Porque eu também tenho um pavio curto, sabe? Então, assim, eu tenho um lado que eu trabalho isso. Aí eu vejo as coisas, os desafios como uma oportunidade de estar treinando o meu comportamento. Porque como eu lido com muitas pessoas, eu entendo assim, que o comportamento da pessoa não é sobre mim, é sobre ela, é sobre o que ela está pensando. Mas isso é muito autodesenvolvimento, né? A gente entender sobre comportamento humano, entender sobre nossa personalidade também não é fácil. Então, tudo isso, assim, é só um questionamento. Quando vier algum desafio para você referente a essas pessoas que às vezes não estão no seu contexto, eu acho que a gente respira, igual a Ju falou, né? Respirar dá muito certo, eu acredito muito assim, na questão do respirar, e você entender que aquela pessoa, naquele momento, está passando por uma situação que não é com você. Às vezes é o estabelecimento que ela está trabalhando que não está de acordo com o que ela quer. Porque, assim, eu já passei por vários estabelecimentos que eu não estava bem, mas eu nunca tratei as pessoas que eu ia atender mal, né? Mas aí acabou, enfim, fim das contas é isso, observar sem julgamento, né? Porque todos nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas se eu quero ter uma comunicação não violenta, eu começo a observar também a forma que as pessoas estão se comunicando, às vezes não é só na fala. Às vezes eu Não. falo que eu não sou violenta, mas a minha forma de expressar, eu já estou sendo violenta de alguma forma com alguma pessoa e nem estou entendendo, identificando aquilo no momento, né? Então, acho que isso é importante. Foi mesmo para quebrar o gelo aqui, porque eu lembrei dessa história e eu achei importante, né, nesse E contexto. Fabia, quando você ouviu a pessoa falar assim, qual o nome dela, hein? E você do seu lado, o que você sentiu naquela hora? Eu senti assim, eu falei, cara, ela tá com minha folha de anamnese na mão. Não, ela conta, o que você sentiu? O que eu senti, eu fiquei, sinceramente, eu senti com ar de deboche. Não, o que você sentiu? Não, eu achei deboche, assim, eu me Não, senti. você está falando de sentir debochada, você está falando sobre o outro, e não o seu sentimento. O que Eu você sentiu? senti o deboche, assim, eu mesma. Não, o que você sentiu? Como é que te afetou isso? Quando eu falo, eu senti ar debochado, eu estou falando sobre o outro, e não sobre mim. Assim, em mim mesmo veio um sentimento de deboche, mas não deboche da outra pessoa, deboche de mim. Aquilo lá Mas foi uma você ficou chateada, você ficou inquieta, você sei. ficou... Qual é o sentimento que veio? Eu acredito, assim, no momento eu não fiquei chateada. Eu pensei assim, cara, ela não tá legal, mas essa mulher vai tocar em mim. Eu pensei assim, o meu sentimento. Ela não tá legal, ela vai tocar em mim. Ou eu entro lá. Vendo como eu falo para vocês que sentimento é difícil? Né? É difícil eu falar. Eu tive uma cliente que, para ela falar, amiga de Flavinha, para ela falar para mim, eu fiquei irritada, era mais fácil do que ela falar ficar triste, fiquei triste. E às vezes ela falava, só o que? Fiquei irritada. Não, e ela não falava assim, irritada, porque a gente tem expressão, né? Quando a gente sente irritação. Ela falou assim, eu fiquei tão irritada. Eu falei, mas isso é irritação ou é tristeza? Aí ela ficava, eu acho que é tristeza, mas eu nunca pude ser triste. Meus pais nunca permitiram que eu fosse triste. Então, às vezes, a gente ter raiva e irritação é permitido, a tristeza não. Então, quando eu tô te provocando, tá, Fabia? Não, tudo bem. Eu tô entendendo, porque assim, eu tenho muita situação de quando acontece uma coisa dessa, eu rebater, às vezes, muito assim, quando eu vejo que a pessoa está sendo uma agressividade para me ofender mesmo. Mas naquele contexto, o que aconteceu? Eu senti que ela não estava com o que ela estava fazendo não era sobre mim. Naquele momento dela, eu não sei, eu acho que eu tive uma empatia maior com ela, que eu não senti raiva nem irritação pelo que ela estava. Fabia, qual a sua necessidade naquele momento? Eu acho que uma necessidade naquele momento era relaxar. Eu estava tão precisando. Relaxar. O que mais? Eu vou voltar aqui para trazer a necessidade. Pode, gente, eu demorar só mais um pouquinho? E Fabi me permitir também? Sim, então, eu estava sinceramente, eu estava precisando relaxar. Relaxar.
Relaxar não está aqui na nossa listinha, mas a gente sabe que relaxamento é uma necessidade, né? Um descanso, um relaxamento, isso. Merecimento, né? Porque eu trato de tantas pessoas, eu falo, também mereço isso. E não é o estado dela que ia me interferir, só se a partir do momento quando eu sentisse a energia dela que tem essa questão, aí sim eu ia falar, não quero, mas só que depois, como quebrou o gelo, quando eu entrei lá, falei, não, cara, vamos Fabi, você acha que também, esse momento sua com a massagem também é uma necessidade de se cuidar, de autocuidar, de amor próprio, também passou por isso? Sim, com certeza. Sim, tá. Então, a gente tem uma necessidade de relaxamento, de autocuidado, de amor próprio, né? De merecimento. Isso, necessidade mais profunda ali. E aí, quando assim que você ouviu, não, qual o nome dela, hein? E sua necessidade não foi atendida inicialmente de autocuidado, de amor, quando ela falou assim, qual o nome dela, hein? Qual a necessidade não foi atendida? Não foi atendida, certo? Eu acredito de reconhecimento? Tá, sua necessidade ali de ser reconhecida ali, naquele momento de atendimento, não foi atendido. Uhum. Naquele primeiro momento, tá? E aí, como é que ficou o seu sentimento? Olha na lista aí. Quando a sua necessidade de ser reconhecida e valorizada como uma cliente ali não foi atendida. No primeiro momento mesmo, de cara. Eu, na verdade, eu acho que o que está mais próximo aqui foi essa questão aqui. Eu fiquei agitada. Agitada. Ficou um pouco frustrada? Tipo assim, pô, tô chegando aqui, eu trato tão bem meus clientes, ficou um pouco frustrada? Incomodada. Incomodada. Perfeito. Incomodada. Então, você, quando chegou, observou que a pessoa não falou diretamente com você, falou com uma outra pessoa sobre você, e isso não atendeu sua necessidade ali de ser reconhecida, de estar presente ali, né? De ser uma pessoa ali presente, isso te deixou incomodada, não foi? Uhum. Porque você tem uma necessidade de ser cuidada, de o outro ser atento a você. Que é isso que você faz no seu negócio, não é? Uhum. Eu cuido de pessoas, então é complicado. É isso. Tá vendo que você não se sentiu cuidada, suas necessidades não foram atendidas inicialmente? Uhum. Entendi. Olha, agora vocês entenderam o CNV? Que eu acabei de fazer com a Fabi? Uhum. Sim. Isso dá paz. Eu saber só disso. Que eu vim sentir incomodada. E, Fabi, a gente vai julgar, Fabi. A gente vai julgar, a gente vai ficar puta, vou ficar incomodada. E aí, eu falei, Ju, que eu sou carioca, eu falo palavrão. Então, eu vou ficar, entendeu? E tá tudo bem eu ficar, porque um sentimento é meu, não é do outro. Não é do outro, é meu. Eu posso ficar irritada, você pode não ficar, mas eu fiquei. E ali, no seu caso, eu fiquei incomodada, porque eu mereço ter atenção. Eu queria ter atenção. Depois você teve atenção, você teve escuta, e aí o seu sentimento mudou, não foi? Sim. E você se sentiu como no final? Saiu de lá como? Qual o seu sentimento? Com as suas necessidades aí de ter atenção, de ser do cuidado? Super feliz. Aí eu senti, né, o cuidado, merecimento, tudo isso veio muito à tona, ficou forte, porque eu saí até com a amizade. Podia até vender uns cursos, fala com a Flávia aí, fala com o Instituto, fazer uns cursos. Só vou ter que colocar aqui como acelerada do ano que vem. Isso aí. Tá vendo? É isso a CNV. A CNV não destrava nesse lugar. A Ieda falou, achei complexo de diferenciar e conseguir nomear. Preciso de mais aula nesse assunto. É prática, é a gente ficar... Pega a listinha, olha para os sentimentos, olha para as necessidades. Eu ficava igual uma doida olhando a listinha, tá? Tem coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo. Olha a lista. Tá, Fabi? Então, olha, não, tem um sentimento ali. Sim, com certeza. E aí, tá vendo quando a gente... Demorei um pouquinho, você achou incomodada? Tinha um sentimento ali latente.
você estava falando assim, não, mas ela tem as questões dela, eu entendo. Tá bem, a gente, você entende, eu sei que você entende. Mas primeiro, olha para você. Você ficou incomodada. E aí você aproveitou isso para transformar em uma ação diferente. Você podia falar assim, ei, tô aqui, hein? Uma estratégia. Você fez assim, Eu falaria. não, vou respirar, ela deve ter problema, vou entrar e vamos ver o que vai acontecer. Vou me aproximar. Olha que estratégia maravilhosa. Eu fui estrategista nesse ponto, porque eu também estava com a necessidade que eu queria. Já estava Muito ali. uma Eu massagem, queria. pelo amor de Deus, queria muito relaxar. É isso. Obrigada, Exatamente. Fabia. Obrigada por Suzete, vou abrir para você, mas queria saber se é uma situação pessoal ou é uma situação que a gente pode deixar aqui gravando, senão eu vou encerrar aqui a gravação. Tira o microfone. Microfone. Não está saindo. Ainda está com o microfone. Foi. Oi. A gente encerra a gravação, pode deixar. É uma situação muito pessoal. Eu fico chateada. Vou às vezes. encerrar. Nem precisa. Calma aí. Vamos encerrar a gravação e aí você continua. Só um minutinho.